Pastor, olha só, a origem de uma prática nunca foi critério, nem nas escrituras, nem na história da igreja, para validar uma prática ou para condená-la, tá? Se a gente for realmente levar esse tipo de discussão a sério, a gente vai ter que morar numa caverna. Pois é. Porque diversos elementos da nossa cultura, principalmente aqui no que diz respeito ao Ocidente, bem como aos países que foram colonizados pelos europeus, diversos elementos da nossa cultura possuem origens pagãs. Não tem jeito, tá? Tem um teólogo francês do século XVI, João Calvino, extremamente conhecido, que ele sistematicamente na sua teologia postula o quanto que a relação do cristão com a cultura pode ser definida através de pelo menos 3 verbos, pastor, que é o verbo receber, o verbo rejeitar e o verbo redimir. Todo cristão diante da cultura, primeiro recebe a cultura, depois rejeita a cultura ou redime a cultura. Qualquer prática cultural, invenção cultural, expressão artística precisa ser recebida, porque você não pode analisar o que você não recebe. Então você precisa receber para poder investigar, pensar a respeito, e depois de ter recebido, você vai decidir se você vai rejeitar, porque acredita ser incompatível com as verdades do Evangelho, Sim. ou você vai ressignificar. E o que é ressignificar? É podar. Você vai tirar aquilo que é ruim, talvez uma referência a uma divindade pagã, ou talvez algum tipo de elemento cultico presente naquela prática, daquela expressão, você vai podar aquilo para ressignificar para a glória de Deus. Então, o meu ponto aqui é, será que, uma vez recebida a capoeira como expressão cultural, a gente deve rejeitar ou a gente deve ressignificar? Será que não seria possível passar por essa tesoura da poda ressignificadora do Evangelho a fim de tirar qualquer tipo de menção, né, a entidades ou a deuses pagãos, a fim de preservar aquilo que é bom? Eu acredito que a gente não precisa rejeitar. Existem coisas boas na capoeira que podem ser, por isso, ressignificadas. A pergunta é, Miquel, mas a simples presença de um elemento pagão não é o suficiente para a gente rejeitar depois de ter recebido? A resposta é não. Quero aqui lembrar, em Atos 17, 28, que Paulo está em Atenas, precisa anunciar o Deus cristão para os filósofos e para a plateia pagã. E o que ele faz, pastor? Ele cita Epimênides de Creta. E o que era Epimênides? Epimênides era um poeta e filósofo grego do século VI a.C., e ele usa uma frase, Paulo, usa uma frase de Epimênides que foi destinada a Zeus. Então era um poema feito para exaltar uma divindade pagã. E o que Paulo faz? Paulo pega, ele recebe essa expressão artística e redime, ou seja, ele poda o que é pagão e o usa para a glória de Deus. Miquel, que frase foi essa que Paulo utilizou? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim. Essa frase, ela não foi composta por Paulo. Essa frase foi composta dentro de um contexto pagão. Epimênides de Creta. Ele compôs e dedicou essa frase a Zeus. Então imagine a algazarra que seria se um evangélico pegasse um trecho que foi composto por uma entidade pagã do nosso tempo, um orixá, uma entidade, sei lá qual for, pegasse essa frase, podasse qualquer tipo de citação à entidade específica e falasse, não, vou usar essa frase para a glória de Deus. Foi isso que Paulo fez. Pegou uma poesia destinada à adoração idólatra e ressignificou para a glória de Deus. E hoje nós citamos essa frase, não é, como frase inspirada por Deus, porque está presente num livro que não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, se Paulo ressignificou um poema para Zeus, dentro das próprias páginas das Escrituras, então que argumento bíblico sobraria para condenar a capoeira, porque a capoeira faz referências a entidades nas suas canções? É simples resolver, é só não cantar essas músicas, cante outras. Não são todos os cânticos de capoeira que fazem referência às entidades, tá? Outra coisa também, quando você tira todo tipo de referencialidade religiosa da capoeira, o que sobra? Sobra uma dança / arte marcial que nasceu da dor, da resistência, da dignidade de um povo escravizado. E isso manifesta, assim, aquilo que em teologia nós chamamos de graça comum, que é Deus atuando de forma graciosa, inclusive fora do seu próprio povo.
Deus se manifesta de forma graciosa assim, e há diversos textos que podem nos deixar muito iluminados quanto a essa realidade. Agora, se a gente for levar isso a sério, como eu disse no início, a gente vai ter que criar um calendário só nosso. Porque janeiro, por exemplo, vem de Janus. Janus é uma divindade romana. Março vem de Marte. E também é uma divindade grega relacionada à guerra, né? Romana relacionada à guerra, melhor dizendo. Mas, na verdade, a própria cultura romana nasce, né, com um diálogo helênico com a própria Grécia. Então, os dias da semana também têm nomes relacionados a divindades germânicas, né? E a gente não vê nenhuma igreja tendo algum problema em fazer o janeiro profético, por exemplo. Não é? Usando ali janeiro, uma referência a Janus. E aí, vamos abandonar o calendário só porque faz referência a uma divindade pagã? Então a gente precisa amadurecer, a gente precisa praticar o que Paulo nos ensinou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 28. Examinai tudo e retende o que é bom. As pessoas estão rejeitando sem nunca terem examinado aquilo que rejeitam.